Na aula passada, na aula de ontem, eu até estava comentando com vocês a respeito da dificuldade, do grau de dificuldade deste conteúdo, tá? Eu não considero um conteúdo difícil. Só que, se vocês não conseguem entender a transitividade dos verbos, vocês sentem dificuldade na hora de transformar da voz ativa para a voz passiva. Por quê? Porque você só consegue transformar a voz ativa na voz passiva se o verbo for transitivo direto. Para outro tipo de verbo, não tem como fazer essa transformação. Você só consegue fazer da voz ativa para passiva se o verbo for transitivo direto. Tá? Qual seria a definição de voz ativa, voz passiva e por aí vai? A voz passiva ela é dividida em 2 itens, tá? Ela pode ser encontrada como a voz passiva analítica e sintética. Analítica e sintética. E a voz ativa é o básico, é o que nós utilizamos no dia a dia mesmo, mais comum, vamos dizer. Por quê? Porque nós temos um sujeito que pratica uma ação e o complemento dela, que é o objeto direto. Basicamente é isso. Verbos transitivos diretos e complementos verbais chamados de objeto direto. Quando eu transformo para a voz passiva, eu pego o objeto direto e coloco iniciando a oração. Ele que inicia a oração e ele começa a funcionar como sujeito. Eu vou dar exemplo. No material que vocês têm, eu vou usar a partir dos exemplos do material, por isso que vocês podem acompanhar no material. Então, eu falei para vocês que o objeto direto passa a ser sujeito da oração. Só que, na voz passiva, vão apresentar 2 sujeitos. O sujeito agente e o sujeito paciente. O paciente é quem sofre a ação. O agente é quem age, quem pratica a ação. Então, aquele objeto vai ser passado para a voz passiva e ele vai funcionar como sujeito paciente, que é quem sofre a ação. E o agente continua o mesmo da voz ativa. É o sujeito da oração, o sujeito simples, o sujeito composto, sei lá, tá? Basicamente vai ser assim. Na voz ativa, o verbo vai aparecer sozinho. Não, sozinho, só um verbo. Na voz passiva, ele vai aparecer como locução verbal. Então, você já vai saber que na voz passiva vão aparecer 2 verbos, locuções verbais, né? O que é uma locução verbal? É quando eu tenho mais de um verbo. Um chamado de verbo auxiliar e o outro chamado de verbo principal. Qual que é a função do verbo auxiliar, além de auxiliar o verbo principal? Óbvio, né? Qual que é a função dele? É ele quem indica o tempo daquela ação verbal. Em que momento ocorreu aquela ação? Se presente, se pretérito, se futuro. E o verbo principal é ele quem vai ditar qual ação é essa. Estou trabalhando. Qual que é a ação verbal? Não é a de trabalhar? Né? Então, é assim que vai funcionar a voz ativa. Então, pensem só. Anotem no caderno de vocês, que eu acho importante. Coloquem assim, voz ativa. Escrevam aí no caderno de vocês, voz ativa. Escrevendo voz ativa, coloquem. Eu vou até fazer um esqueminha aqui para vocês. Aí eu posto no grupo, tá? Voz ativa. Coloquem sujeito mais. Espera aí, professora. Espera aí. Tá, estou esperando. Espera aí um pouquinho. Estou esperando. Coloque assim. Voz ativa. Aí coloquem sujeito mais. Verbo transitivo direto. VTD. Mais objeto direto. OD.
Objeto direto. Isso é voz ativa, só vai aparecer assim. Ou seja, objeto direto. Qual que é a voz passiva? Voz ativa primeiro. Voz ativa, sujeito, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto. A voz ativa só vai aparecer assim, tá? Sujeito, verbo transitivo direto e complemento verbal, que é chamado objeto direto. Não vai ter objeto indireto, tá? Já coloquem isso na cabeça de vocês. Só um pouquinho. Deixa eu passar o exemplo, depois você pergunta, tá? Senão a gente se perde aqui na hora de fazer o esquema. Aí escrevam agora. Voz passiva. Só. Voz passiva. Aí vocês vão colocar sujeito paciente. Sujeito paciente mais locução verbal. Locução verbal mais. Não. Você. Isso daí não confundiria. Eu ia falar o verbo de ligação, mas não tem nada a ver. Mais sujeito agente. Então, ele vai obedecer essa ordem, tá? Sujeito, voz passiva. Sujeito paciente, mais locução verbal. Agente separado, né? Agente junto. Ele que age. É de agir. Agente é o agente de polícia. Não, mas esse agente já é outra denominação. É de agir. Tá? Ai, ô, Lucas, gramática. Vai querer discutir com a gramática que foi criada há sei lá quanto tempo. Aí nós temos aqui, deixa eu pensar mais alguma coisa. Qual que é a definição da voz ativa? Vocês podem colocar ao lado de voz ativa, tá? Calma aí. Voz ativa é a que pratica ação, né? O sujeito pratica ação. E o outro sujeito sofre ação, é passivo, tá? Aí agora nós temos... Deixa eu explicar primeiro esse item, depois a gente faz a diferença de voz passiva, analítica e sintética. Essa definição que eu coloquei de voz passiva é analítica, tá? A analítica é a forma completa da voz passiva, tá? É completa porque ela segue essa estrutura. Sujeito, agente, né? Sujeito paciente, verbo de ligação e sujeito paciente. Essa é a forma completa. Quando eu passo para a voz passiva sintética, eu uso somente, deixa eu ver, o sujeito paciente e o verbo, tá? E o verbo com SC, hífen e C, que é, por exemplo, vendem-se casas. Vou dar esse exemplo para vocês. Vocês, na hora que eu for escrever no quadro, vocês escutam daqui? Será? Não, nada. Não. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que não vai, não enxerga, não. Deixa eu falar. Não, calma aí, eu vou colocar aqui no compartilhar a tela aqui do livro e vou mostrar para vocês. Depois eu faço o esquema e mostro. Ó, no livro de vocês está na primeira página página 18. Está aqui. Foi o mesmo esquema que eu mandei vocês escreverem, tá? Voz ativa, sujeito agente, é o sujeito que pratica a ação. É o que nós estamos acostumados a fazer análise sintática, desde o primeiro bimestre, tá? Exemplo, o menino leu o livro. O menino não foi ele que praticou a ação de ler o livro? E o livro que sofreu a ação de ser lido? Não foi? Então, aqui eu tenho um exemplo de verbo transitivo direto. Ó, quem lê alguma coisa. Lê o quê? O livro é o objeto direto da oração, não é? Transformando para a voz passiva, eu coloco o livro no início do período. Ele passa a ser o sujeito paciente, introduzindo o período. Fica, o livro foi lido
Pelo menino. O menino praticou a ação de ler o livro. O menino continua o sujeito agente, mas ele aparece no final da sentença, tá? E o livro, que é a ação, que sofreu a ação de ser lido, aparece no início da oração, sujeito paciente, tá? Então, voz passiva, sujeito paciente, o sujeito sofre a ação. Aí nós temos a voz passiva. Eu falei para vocês que a voz passiva é a forma mais completa, vamos dizer, né? Por que é mais completa? Porque ela tem o sujeito agente e o sujeito paciente. Então, ela tem o livro, sujeito paciente, foi verbo auxiliar, lido, verbo principal, pelo menino, sujeito agente, tá? Então, essa locução verbal, gente, vocês podem ver, o verbo que indicar como que eu posso dizer, o tempo daquela ação ocorrida, ele vai ser o verbo auxiliar que vai utilizar, tá? O tempo da ação. O verbo principal, que é o verbo que nós entendemos aquela ação ocorrida, né? Ele que vai dar o significado daquela ação, e ele vai aparecer em formas nominais. Pode ser forma nominal de gerúndio, infinitivo ou particípio, tá? Quem não lembra o que é infinitivo? Verbos terminados em ar, ir, tá? Particípio, ado, ido. Gerúndio, NDO. Então, como seria ar, ir? Trabalhar, vender e partir. São essas terminações que correspondem ao infinitivo. Particípio, trabalhado, vendido, partido. Ado, ido, não falei para vocês? E o NDO, que é o gerúndio, trabalhando, vendendo e partindo. Então, o verbo principal, que é aquele que traz a significação daquela ação, ele vai assumir forma nominal. E o verbo auxiliar que vai indicar o tempo e o modo daquela ação. Tá? Por isso que ele é auxiliar. Aí nós temos voz passiva sintética. O verbo vai aparecer na terceira pessoa. Calma aí. Olha só o exemplo. Aluga-se uma casa. Uma casa não é o... Como que é o sujeito paciente? Não é o sujeito paciente? Eu alugo uma casa. Eu alugo. Eu sou o sujeito. Alugo o quê? Uma casa. A casa é o objeto direto, não é? Na voz passiva, a casa ela não funciona como sujeito paciente? Sim. Então, quando eu uso a forma... como que é o nome? Não é a forma nominal. A voz passiva sintética, eu uso apenas um verbo, eu sintetizo aquela oração. A analítica, por isso que eu falei, a analítica é a forma mais completa. Eu tenho sujeito agente, sujeito paciente e verbos, locução verbal. Na voz passiva, eu tenho o verbo seguido de ser, que é partícula passivadora ser. É isso que se chama, eu estava tentando lembrar o nome. É porque quando a gente trabalha índice de determinação do sujeito, é ser também, tá? E o sujeito que sofre a ação. Ele vai aparecer nessa denominação. Então, por exemplo, aqui. Aluga-se uma casa. Aluga-se é o verbo, né? Nós temos a partícula passivadora ser e a casa, que é o sujeito paciente, quem sofreu a ação de ser vendida. Como que eu consigo comprovar que essa forma aqui é uma voz passiva? Transformando para a voz ativa. A casa que é vendida, não é? Então, na voz passiva analítica, a casa é vendida. A casa foi vendida. Então, eu consigo transformar, uma casa foi vendida. E não aparece quem praticou a ação. Pode ser por mim, pelo corretor. Então, na voz passiva sintética, não necessariamente aparecerá o sujeito que praticou a ação. Ele não necessariamente aparecerá. Então, e casas, ela vai ter que o verbo vai ter que concordar com o sujeito paciente.
Casas vai ter que concordar com o sujeito paciente. Casas está no plural? Verbo no plural. Casa está no singular? Verbo no singular. Tem que ser. O que nós encontramos por aí? Muitas placas de aluga-se ou vende-se errado. Por quê? Porque não ocorreu a concordância verbal, tá? Agora, qual que seria a diferença de precisa-se de pedreiro e vende-se casas? Qual que seria a diferença? Alguém sabe dizer para mim? Tem o C. A preposição de. Correto, Murilo. A preposição de já mata isso. Quer dizer o quê? Que de pedreiro é o objeto direto, o objeto indireto da oração. Hã? Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa. Então, de pedreiro não é o sujeito agente ou o sujeito paciente, é o complemento do verbo que é transitivo indireto. Isso confunde vocês. Por isso que eu estou falando, porque vai aparecer exercício em que vai ter o SE lá, que é o hífen SE, que pode ser a partícula passivadora, ou pode ser o índice de indeterminação do sujeito. Então, o que vai diferir? Você saber a transitividade do verbo. Se o verbo for transitivo direto, aquela oração será a voz passiva sintética. Se o verbo for transitivo indireto, não. Seria basicamente isso, tá? Na verdade, gente, eu tô falando esse monte de coisa aqui, só que vocês só vão entender fazendo, tá? Eu não entendi nada mesmo. Eu vejo aqui os alunos boiando na maionese. Não, mas eu entendi um pouquinho, assim, o negócio da voz passiva e ativa, passiva, analítica. Olha só, eu vou voltar aqui. Ó, o menino leu o livro. Quem é o sujeito da oração? O menino. Quem é o complemento do verbo? Não, o menino leu o livro. Quem é o complemento do verbo? Leu é verbo. O livro é o complemento do verbo. Se você me mata, Diogo. Você me mata. Tá, então vocês entenderam, né? Isso daí é voz ativa. O menino leu o livro. Eu tenho sujeito, eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho o complemento, que é o objeto direto. Para eu mudar da voz ativa para a voz passiva, o livro vai aparecer iniciando o período. Ele assume função, o objeto direto da voz ativa assume função de sujeito paciente. O livro, o verbo ler é transformado em voz, em locução verbal, não é? Foi lido. Por quê? O verbo na voz ativa está no passado. Para eu transformar para a voz passiva, o verbo também precisa permanecer no mesmo tempo verbal, mesmo com locução verbal. Eu não posso colocar, por exemplo, transformar da voz ativa para a voz passiva e colocar um verbo, por exemplo, indicando o futuro ou o presente. Está errado, porque na voz ativa estava no passado, tá? E ele foi lido por quem? Pelo menino. Pelo menino é o sujeito que praticou a ação, é o sujeito agente. Isso é voz passiva analítica, que é a forma completa, quando tem tanto o sujeito agente quanto o paciente sintética. É isso que eu ouvi vocês assim, ó, bugando o cérebro de vocês. Por quê? Porque a voz passiva sintética, eu tenho apenas o verbo, eu tenho a partícula passivadora, C, e o sujeito paciente. Então, a partícula passivadora Só um pouquinho, Murilo. Entendi. A partícula passivadora é o C. Sim. Passivador. Só que foi aí que eu vi que deu um nó no cérebro de vocês, quando eu falei do precisa-se de pedreiro. O Murilo entendeu, porque eu vi que ele deduziu certo. De pedreiro é complemento do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Neste período que eu acabei de falar para vocês, não tem sujeito. É sujeito indeterminado. Eu não sei quem precisa, tá? É sujeito indeterminado. Então, esse C que apareceu seguido do verbo precisar, ele se chama índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora C. Gente, vocês estudaram classificação de sujeito?
Vocês não poderiam estar me olhando assim, assustadas, como se estivesse falando. Eu faço isso aqui, eu não sei o que existe. Vocês entendem? Eu não entendi desde a parte que estava falando sobre transitividade verbal. Ai, meu Deus. Eu já tô... Ô, Diogo, deixa eu falar uma coisa para você. Esse conteúdo é do 7º ano? Não. Eu já estou trabalhando 6º ano isso. Tipo de sujeito. Aqui, Tá. eu vou aprender um negócio que pra mim eu não joguei na minha vida. Lógico que vai. Ih, Diogo Burrão, papo que é burro. Você gosta de Verdade. O que é partícula? A partícula É o I sem C. É o I sem o C, é a partícula. Professora, chama o Diogo. Calma aí, só um pouquinho. Professora, ele não sabe explicar. Ai, eu me sinto. Ui. Tô doida Nossa, pra derrubar no computador. não. explica tudo. Aí, ó. ela vai ser só o C. Entenderam? Ó, não entendi nada, eu não admito. Não, Ela eu tem tenho que que entendi foi a voz ativa. A passiva. Isso aqui, é só isso. Coisa. Ativa, é só isso. Só que, por isso que eu falei, vocês têm que saber a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto mais objeto direto admite a voz passiva. Não. O verbo transitivo indireto, não. É só para este daqui. Só se tiver o objeto direto. O objeto direto vai assumir a função de sujeito paciente. Se alguém tirar 10 nessa prova. Ele que vai assumir essa Não função. vai descer, não. O que é sujeito paciente? Aí não vai quebrar o verbal, não. Na próxima prova. Bimestral, meus caros colegas. Vai ter sujeito paciente. Ó, entendi a voz passiva. Eu vou fazer o seguinte. A analítica. Vai. Eu vou fazer o seguinte. Escuta, ô Lucas. Eu vou fazer o seguinte. Tem exercício aqui. Deixa eu ver um bem de boa para ver se vocês se cai alguma se vocês conseguem entender alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vou eu sem ensinar. Não, pelo amor de Deus, conteúdo desse ensinamento. Tem um exercício bem de boa. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a partir da explicação, porque muita coisa a gente só consegue entender na prática. Porque eu falando aqui, ainda mais sem conseguir demonstrar alguma coisa no quadro, fica mais complicado. Eu vou... Só um pouquinho, Murilo. Parece um conteúdo muito difícil, mas na verdade Ele não é. Ele não é, porque eu dei aula o ano passado, os alunos, eles conseguiam entender bem a matéria, eles acertavam bastante. O que Mas, eles professora, confundiam? Na hora de transformar, eles colocavam o verbo errado. Porque o verbo está indicando o passado. Na hora que eles transformavam para voz passiva, por exemplo, eles colocavam em outro tempo verbal, aí vai ficar errado mesmo, tá? Tem que obedecer o mesmo tempo verbal. Eu vou fazer o seguinte, é um bem... Deixa eu ver. Pode ser o 36 mesmo, da página 31. Eu vou fazer com vocês. Da apostila. Não, apostila não, você é a mesma. Página 31, a questão 36. Porque é só de classificar. Aí eu vou fazer com vocês e vou explicando o porquê que aquele lá é voz ativa e o porquê que é voz passiva. Essa página aqui. É, só o 36. Professora, é para ir dizendo A as coisas, sintética é mais tá? difícil. É Oi? para ir dizendo as coisas? Eu vou fazer com vocês, tá? Então, peguem aí, eu vou analisar com vocês o exercício. Por exemplo, deixa eu ver... Mas essa daqui não vai ficar legal para eu fazer. Deixa eu ver. Ver se tem algum melhor aqui. Teria que ser esse mesmo. Vou mudar 21. 21, página 21, questão 4. Tá?
Porque naquele exercício vai misturar sintética e analítica aí que vocês vão boiar mesmo. Na 21 tem a questão 4, é para passar da voz passiva para a voz ativa. É mais fácil essa daqui. Olha só. Todos podem comprovar esses dados. Quais são os itens que nós temos aqui, já que nós estamos falando em voz passiva? Todos podem. Nós temos o sujeito paciente, o sujeito agente e a locução verbal. Na voz passiva, nós temos esses 3 itens. Quem que é o sujeito paciente aqui? Todos ou esses dados? Todos. Todos é o sujeito paciente. E esses dados são o quê? O sujeito agente. Sujeito agente. Olha só. Todos podem comprovar esses dados. Esse período aqui está na voz passiva, é na 21, tá? É na voz passiva. Tem que transformar para voz ativa. O Murilo acabou de responder. Ele disse que todos é o sujeito... Passe para a voz passiva, está na voz ativa. Sim. Não, ao contrário. As frases, prestem atenção, as frases estão na voz passiva. É para transformar para a voz ativa, tá? Quando nós estamos falando em voz... Escuta, Diogo. É a 4. Quando nós estamos falando em voz passiva, nós temos o sujeito agente, locução verbal e sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente da letra A? Todos. Todos. Quem que é o sujeito agente? Esses dados. Para eu transformar para a voz ativa, eu vou pegar esses dados, vou iniciar o período. Esses dados. Então, esses dados vai iniciar a frase? Você vai transformar na voz ativa. Esses dados podem comprovar? Esses dados podem ser comprovados por todos. Tá. Agora que eu entendi, Amanda. Amanda, foi falha minha, tá? Está certo. Passe para a voz passiva todas as frases da voz ativa, ao contrário, tá? Aqui, todos podem comprovar esses dados. Esses dados podem ser comprovados por todos. Então, eu estava confundindo aqui. Todos é o sujeito da oração. Podem comprovar. Quem pode comprovar? Comprova alguma coisa. Comprova o quê? Correto? Esses dados é o objeto da oração. Tá? É o contrário. É porque tinha mais de um verbo, eu confundi. Então, ficou. Eu vou pegar esses dados que está no final da sentença, vou iniciar o período. Esses dados podem ser comprovados por todos. Lógico que faz. Vou chegar lá numa reunião e falar assim, olha, todos podem comprovar esses dados, né? É a primeira frase. Né? Aí, em vez disso, eu vou falar, esses dados podem ser comprovados por todos. Para que eu vou inverter a frase? Essa primeira frase já é mais fácil de falar. Diz pro Diogo ficar quieto. Ai, Diogo, menos para você. Eu pensei, olha aqui que eu pensei que ele fosse falar. Ele falou, não tem sentido isso, como que eu vou falar? Aí eu acabei de dizer uma voz ativa ou uma voz passiva sintética. Daí sim, né? Eu ia falar, não, você tá doido. A gente não faz as coisas classificando, tá? A gente vai classificar na aula de língua portuguesa. A gente não faz as coisas sendo que cada vamos seguir a gramática inteira. Ah, não. Aí você tá forçando a amizade. Fala, Lucas. Ela disse que é mais fácil que gente. Só. Tá. Como que fica? O advogado apresentou as evidências. As evidências que o advogado apresentou? As evidências foram apresentadas pelo advogado. Pera. As evidências foram apresentadas pelo advogado. Correto, Diogo. Vou bater em você. Hã? Você falou foram apresentadas? Sim. Eu não ouvi direito. Tá certo. Depois eu pensei... Ah, então você colou dele. Não, eu pensei...
Eu pensei já. Entendeu? Você pegou Sim, entendi. pegou o objeto direto, passou. Pode falar. Agora tem a voz agente e a voz passiva, né? Não, a voz ativa e voz passiva. Não, mas aqui, na frase, como é que é o nome dos negócios, do sujeito? Sujeito agente, sujeito paciente. Isso, sujeito agente, sujeito paciente. Quem que é o sujeito agente, quem que é o sujeito paciente? O sujeito agente, as evidências é... Tá certo. Deixa eu falar, não atrapalha o raciocínio. O sujeito paciente vai ser colocado no começo da frase, aí o objeto direto vai mudar para a concordância da frase. Não entendi essa definição, mas é isso mesmo. Vamos para a frase mesmo? Se ela não entendeu, como é que ela fala isso mesmo? Não, a sua definição ficou confusa, mas o seu... Pode falar, Murilo? Como é que ficou? A letra B, o advogado apresentou as evidências. As evidências foram apresentadas pelo advogado. Mas de onde que saiu esse verbo? Ué, locução verbal. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu uso a locução verbal. Ah, é. Tá? Como que ficaria a letra C? As evidências O advogado... Murilo. Você vai pegar o que está no final da evidências. sentença, que é o objeto direto, vai colocar no início. As evidências... Eram apresentadas... O Murilo acertou. Ó, vocês erraram, sabe por quê? O que ele falou? Apresentadas. Eram apresentadas por quê? O verbo está apresentava e não apresentou, tá? Então, o verbo auxiliar, ele sofrerá alteração, por quê? Esses verbos auxiliares, eles são, como que eu posso dizer? Irregulares, tá? Então, vocês vão ver que vai aparecer era, foi, não vai seguir a mesma linha de raciocínio, não, tá? Não. Eu não vou fazer assim, sabe por quê? Porque eu vou fazer objetiva. Mas vai ter alguma coisa do tipo. Não vai ter para vocês reescreverem. Tá. Letra D, como que fica a letra D? Não, deixa a Amanda perguntar. Vai, Amanda. O advogado apresentou a evidência. Você falou vai ser... Professora? Muitas vitórias... Só um pouquinho, Murilo. Professora? Só um pouquinho. Deixa a Amanda concluir aqui, eu volto aqui. Amanda, depois eles aqui, que eles estão querendo perguntar. Conclui aí rapidão seu raciocínio. Você falou que era para separar a respeito a gente consciente. Sim. Mas na tratativa não é só a gente. Sim, mas, por exemplo, aqui, ó, está na voz ativa. O advogado apresentava as evidências. Eu vou passar para a voz passiva. As evidências eram apresentadas por quem? Pelo advogado. Na voz ativa, o advogado é o sujeito agente. E na voz passiva também. A D vai ficar muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Aí depois fala que não sabe a matéria. Acabei de entender. Mariana, pode perguntar. Não, eu falei a resposta da D só. Ah, tá. E Murilo, pode Eu ia perguntar. falar também. Ah, então beleza. Entenderam? Amém. Amém. Entenderam? Entenderam? Pode ser sincero, professora? Oi? Pode ser sincero. Amanda nunca vai falar que entendeu pra mim. No dia que ela falar, eu vou virar pirueta aqui na sala. E aí ela vem fazer exercício, acerta. Aí depois fala que não entendeu nada. Né, Amanda? Viu, professora? Ou eu não gosto que fala não entendi nada. Parece que eu tô falando grego aqui na sala. Eu tô falando português, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser sincero, professora? Eu não estava prestando atenção. Na hora que eu escutei esse assunto, alguma coisa que eu entendi. Tá. Vamos para a letra O. A letra D ficou. Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Letra E, como que fica? Peraí, você vai pensar. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Não. Ela confiou na professora, não. Gente, isso são músicas. Isso é música pro meu ouvido. Não, vai aparecer. Como que é? A B? A letra D ficou. Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Letra E.
todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Copiando do passeio direto até. É verdade. Deixa eu ver se tem o da voz passiva para voz ativa aqui. Não, ao contrário. Oi. Todos os exercícios mais difíceis foram resolvidos pelos alunos. Os alunos esforçados que têm sua capacidade. Tá, agora eu vou deixar vocês terminarem, já que vocês entenderam como que faz essa transformação. Calma. Na número 5 é para passar para a voz ativa as frases da voz passiva. Como que fica a letra A? A cidadezinha, na página 22. A cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Quem que habitava? Quem que habitava na cidade? Cidadãos muito incomuns. Cidadãos muito incomuns habitavam A cidadezinha. a cidadezinha, correto. A cidade. Não, eu perguntei uma coisa, falaram outra coisa. Eu não ouvi, desculpa. Letra B. Os professores serão homenageados pelos alunos. Os alunos irão homenagear. Cidadãos muito comuns Homenagearão. habitavam a cidadezinha. Isso. Vocês entenderam agora? Acho que sim. Só esse tempo vai dar. Ana, você e a Amanda é duplinha. Fala pra mim que não entendeu nada, eu quero morrer. Quero morrer. Hã? Oi. Como assim? Depende. Tem um monte. Que eu entendo as coisas. Não, fui a dele. Só a letra B? A letra B. Pode falar você. Ele falou certinho. Os alunos irão homenagear. Não. Sem locução verbal, é só um verbo. Os alunos homenagearão os professores. Ah, então assim, eu vou pegar a primeira palavra com a última. Isso. Deixa eu ver se tem mais. Agora tem a passiva analítica para sintética. Essa daí que pega. Olha só. Vocês entenderam como faz a 5, não entenderam? Sim. Como que faz a 6? Homenagearão. As geladeiras consertam as geladeiras. São consertadas. As geladeiras são consertadas. São consertadas. Na voz passiva sintética, eu tenho que pegar aquele verbo que está sozinho, seguido de partícula passivadora C, vou transformar em uma locução verbal. Então, a geladeira que sofreu ação, né, de ser consertada, eu vou colocar: geladeiras serão consertadas, em vez de consertam-se geladeiras. Então a B vai ser: sofás serão consertados? Foram reformados. Você mudou até o verbo aqui? Qual? De qual? Geladeiras serão consertadas. Geladeiras serão consertadas. E a letra B, os sofás serão reformados. Como é a da 5 mesmo? Não? A da 5. Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Tá, eu acho que agora dá para vocês fazerem. Então, vocês vão fazer o seguinte. A B do sofá? Não, você tem capacidade. Você já entendeu? Fica só me tirando aqui. Os sofás foram reformados. Agora vocês vão fazer os exercícios, tá? Posso tirar o fone? Oi, pode. Pode falar. Posso tirar o fone para fazer o negócio? Podem fazer, tá? Caso vocês tenham dúvida, é só perguntar. Eu vou fazer um esquema aqui, vou digitar, aí eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Eu vou ver tudo, por exemplo, primeiro exercício.
Dúvidas, perguntem. Ó, vai chegar na sua casa e vai falar assim, Gabriel, vai morrer?
Vixe, cadê a professora? Como que está a resolução dos exercícios de vocês? Bem. Bem? Tá bem. Estão com alguma dificuldade? Não. Ó, quem conseguiu já terminar até a 23, como agora o aluno que estava reclamando, falando mal da matéria, terminou já todo o exercício, você pode dar continuidade, tá? Você pode fazer.
A continuação dos exercícios. Vai fazer também. Eu ia colocar mais, mas eu pensei que não fosse dar tempo. É que agora são 10h51, né? Aproveitem para tirar dúvida, tá? Eu estou aqui. Professora, Mais tá bem fácil. fácil até agora. Depois, porque assim, depois que vocês entenderem como a voz passiva é estruturada, não tem erro. O problema é que vocês vão sentir, que eu vi os alunos aqui fazendo exercício, estou acompanhando a resolução deles, é transformar da voz ativa para a voz passiva e não errar o tempo verbal. Vocês têm que observar, se é voz ativa, o É tempo passado, verbal, presente e futuro. aí você tem que transformar. E como os verbos auxiliares, eles são irregulares, então eles não vão seguir o mesmo radical. O radical não existe ali nos verbos irregulares, é tudo diferente. Se terminar com M, é passado. Se terminar O tio é futuro. é futuro. Isso. Basicamente é isso. É só isso. É bem facinho, na verdade.
Já vou liberar vocês, tá? Podem sair. Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.